Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, estejam conosco nesse momento nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje. Nós estamos no capítulo 11. O capítulo 11 ele fala da proibição de evocar os mortos. Nós estamos no item 10. Na aula passada já falamos um pouco sobre esse capítulo, né, e estamos hoje no item 10. Então vamos lá, né, no item 10. A evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? Então isso é a igreja, né, que fala, que tem que respeitar os mortos, né? Por que eles falam isso? São os antagonistas de dois campos opostos, isto é, os incrédulos que nas almas não creem e os crédulos que pretendem que só os demônios e não as almas possam ver. Então, aqueles que acreditam, né, que é só o demônio que dá comunicação, e aqueles que não acreditam nas almas é que puxam ou que usam essa proibição. Quando a evocação é feita com recolhimento e religiosidade, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar para as pessoas mortas, como se fizera com os vivos. Há, contudo, uma outra resposta peremptória a essa objeção, e é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens e queixam-se, às vezes, do esquecimento em que os deixam. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, certo, odiariam e não retornariam. Porém, nessas evocações livres como são, se manifestam é porque lhes convém. Então os espíritos, se eles se manifestam, é de livre e espontânea vontade. Ninguém força, ninguém abusa, não existe constrangimento. Eles vêm até de livre e espontânea vontade sem ser chamados. Então, não existe nada de inconveniente nisso. No item 11, ainda uma outra razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que é equivalente a dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no inferno, de lá não pode sair, posto que, para tanto, a mais ampla liberdade seja otorgada aos demônios. Então, os que estão no inferno não podem vir, e os outros estão na morada divina. As do céu, inteiramente entregues à beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos. Nababos, o meu tem esse termo nababos. Nababos são príncipes ou governadores muçulmanos que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. Então esses príncipes, esses governadores, eles viravam a cara para os pobres, porque embrulhava o estômago, como a gente diz, né? Mas, se assim fora, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Então, se as almas estão no céu e não querem olhar para os pobres porque estão sofrendo, isso é egoísmo, né? Então, eles não querem, se os que estão no inferno não podem vir, os que estão no céu são egoístas, não pretendem, né, olhar para os que sofrem. Restam ainda as almas do purgatório, porém, estas sofredoras, como devem ser, antes que de outra coisa, devem cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nenhuma nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente
o demônio se apresenta em seu lugar. Então, o que a igreja diz é que as almas estão impedidas de se apresentarem e o demônio se apresenta, então, no lugar delas. Então, é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear a perturbação do seu repouso. Então, tudo aquilo que eles dizem que é proibido evocar os mortos, eles estão dizendo que não pode vir, que a alma não vem porque não pode, outra não vem porque não quer, outra não vem porque está no inferno. Então, por que é proibido se ninguém vem? No item 12. Mas aqui reponta uma outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, porque invoca a igreja a assistência dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude. Então, se a igreja diz que não deve evocar as almas dos mortos, por que a igreja evoca os santos? Que se são santos, tem ainda um grau maior de beatitude. Por que aconselha invocá-los em caso de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão, e segundo essa mesma igreja, os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar a terra, entretanto, os que estão menos elevados não o podem fazer? Então, se os santos, se a igreja aceita e permite ou fala que os santos fazem isso, por que os outros menos elevados não podem fazer? No item 13, que os septos neguem a manifestação das almas, vá, visto que nelas não acreditam. Mas o que se torna estranhável é ver encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios, aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Então a igreja força a não acreditar numa coisa que eles pregam, né? Eles forçam as pessoas a acreditar ou a não acreditarem na existência da comunicação, né? Que seria uma coisa que ia ajudar a entender, né, o que eles dizem. Parece que seria mais natural acolherem como benefício da providência os meios de confundir os septos com provas, irrecusável, pois que são os negadores da própria religião. Então os septos, aqueles que não acreditam, então seria um meio deles entenderem e acreditarem, forçar eles a acreditar. E a igreja fica então, né, evitando, fazendo com que isso não seja real, que ninguém acredite nisso. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche de incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Entretanto, quando se lhes apresenta o meio mais poderoso de combatê-la, recusam-no com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Então apresenta-se a ocasião e eles continuam, né, obstinados aí em recusar, em combater. Depois, quando as provas avultam de modo a não deixar dúvida, eis que procuram, como recurso de supremo argumento, a interdição do assunto, buscando para justificá-la um artigo da lei mosaica do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe a força, um sentido e aplicação inexistente, e tão felizes se julgam com a descoberta que não percebe que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. Então, quando eles não conseguem evitar, eles foram buscar lá a lei de Moisés. Só que a lei de Moisés, ela não é contra a doutrina espírita. No item 14, todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Então, pelo ardor que eles jogam em cima disso, que eles combatem, né, dá para ver. Daí a insistência em vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. Então, se fazem tanto, né, alvoroço é porque tem medo. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre os pontos
que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento ao mesmo tempo da certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para nele serem felizes ou desgraçados. Então os espíritos vêm trazer essas informações, né? E os que são contra, porque tem medo que o povo venha saber disso. A razão deve ser a mesma, porque se diz à criança, não vá para lá que há lobisomens. É uma alegoria, né? Para botar medo na criança. Ao homem dizem, não chameis os espíritos, são diabos. Então eles fazem isso, que é para impedir, né, que sejam evocados os espíritos. Não importa, porém, impedem os homens de os evocar, mas não poderão impedi-los de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o arqueiro. Então pode impedir os homens de fazer evocação, mas não pode impedir que os espíritos venham e se apresentem. O culto que estiver com a verdade absoluta, nada terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade, e o demônio nada pode contra esta. Então, se eles estão certos, não deveriam ter medo. Item 15. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando-os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhe podemos e devemos dispensar. Então Kardec está dizendo que isso, né, é privar de ajudar. Não podemos deixar de ajudar as almas sofredoras. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com fim caritativo. Abre aspas. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores. Tudo vos dirá mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos vos acometerão, o da compaixão e do temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços longos que procurem regenerar-se. Do culpado, vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir com solicitude e carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Fecha aspas, né? Espíritos de Bordeaux, 1861. Então, esse espírito ele vem trazer, né, uma comunicação dizendo da satisfação, né, que eles têm quando eles são ajudados, são instruídos, e também quando eles podem ajudar de alguma maneira alguém. Então essa é uma informação direta dos mortos, como diz a igreja, né? Então a igreja deveria aproveitar essa instrução para isso. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Encerramos também, né, o capítulo 11 e a primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Na semana que vem a gente vai para a segunda parte do livro. Que Jesus abençoe a todos.